Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. Pesquisa inédita mostra que mais da metade do esgoto no Brasil volta para a natureza sem tratamento. Além dos impactos para o meio ambiente e para a saúde, a falta de saneamento básico teve um custo elevado para o desenvolvimento econômico. 8 em 10 operações de crédito no Brasil estão nas mãos de 4 bancos. Dados do Banco Central mostram a concentração e falta de concorrência que mantém os juros e o endividamento das famílias em alta. Intervenção federal no Rio de Janeiro não reduz os números da violência no primeiro mês de atuação. A única redução significativa foi no número de mortes causadas pela polícia. No Dia do Livro Infantil, fomos conhecer os contadores de história que viajam numa Kombi para encontrar e encantar pequenos leitores. O presidente norte-americano Donald Trump confirma que o diretor da CIA teve encontro secreto com o presidente norte-coreano Kim Jong-un. No esporte, o Cruzeiro venceu o Taubaté na série melhor de 5 do vôlei e decide sexta-feira quem vai às finais. Mais um caso de abuso sexual. No Santos, coordenador das categorias de base é afastado após denúncia na Delegacia de Repressão e Combate à Pedofilia. A gente abre a edição de hoje com um assunto que mostra o quanto ainda estamos longe de ser um país desenvolvido. Mais da metade do esgoto brasileiro não é tratada. Este é um dos dados divulgados hoje pela pesquisa do Instituto Trata Brasil. Nem é preciso andar muito para confirmar o que os números indicam. Principalmente nas periferias de qualquer cidade brasileira, esgotos correm a céu aberto. São despejados nos córregos e rios e depois voltam para nossas torneiras. Uma política que cheira mal e custa caro. Nós temos só 44% dos esgotos do país recebem algum tipo de tratamento. É absurdo, em pleno século XXI, a gente jogar quase 6 mil piscinas olímpicas de esgoto por dia na natureza. Quanto mais a gente polui os rios, menos a gente consegue usar essa água para abastecimento humano. Mais caro vai ficando o tratamento, mais caro vai ficando a tarifa. O ranking do Instituto Trata Brasil usa dados oficiais do próprio governo federal. E a realidade é chocante. Nosso saneamento nos coloca perto de países subdesenvolvidos da África. E o mais preocupante é que estamos avançando a passos de tartaruga em direção a uma solução. Para ser mais exatos, menos de 1% em 5 anos. Isso quer dizer que no ritmo atual, o país vai levar 50 anos para ter esgoto tratado em todas as casas. E isso representa muito, muito mais do que água suja. Você gera mais doenças, então as pessoas vão mais ao posto de saúde, vão mais ao hospital, os pais faltam mais ao trabalho para cuidar das crianças, principalmente diarreias, mas mais do que isso. Os imóveis valem menos onde não tem saneamento, o turismo vai pior onde não tem saneamento, a produtividade do trabalho é pior, as prefeituras arrecadam menos onde não tem saneamento. Um estudo feito por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas mostra que a cada R$1.000 investidos na expansão das redes de saneamento, o país recebe de volta 1.700 em benefícios sociais. Ainda segundo o estudo, se nos próximos 20 anos o Brasil resolvesse o déficit de saneamento básico, nós teríamos de lucro, já descontados todos os custos das obras, 537 bilhões de reais para investir em outras áreas. Mas isso depende de uma decisão política. Isso não pode ser uma questão de um candidato, de um partido, de 4 ou de 8 anos. Nós precisamos que isso seja um objetivo de país. Em nota, o Ministério das Cidades afirma que neste ano serão revistas as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico com os governos e entidades da sociedade civil. Também agora, em 2018, devem ser investidos 862 milhões de reais do orçamento geral da União para obras de saneamento, principalmente as que já estão em execução, para serem entregues até dezembro. Também, segundo o Ministério, está previsto o uso de recursos do Fundo de Garantia. Serão 3 bilhões e meio de reais. Os desafios das cidades inteligentes, também conhecidas como cidades do futuro, são debatidos em um evento em São Paulo. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Marcela Terra. Boa tarde, Marcela.
Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. As chamadas cidades inteligentes usam a tecnologia e sustentabilidade no planejamento para garantir o bem-estar da população. Um dos temas aqui no evento, que está sendo patrocinado pela Prefeitura de São Paulo e várias empresas ligadas ao setor, é como a cidade pode se preparar para o envelhecimento da população, né? Uma vez que o IBGE estima que em 2050, 30% das pessoas terão acima de 60 anos. Eu vou conversar com o Fábio Nogueira, que é diretor do Observatório de Longevidade. Fábio, boa tarde. Como é que a cidade pode se preparar para o envelhecimento da população? Boa tarde. Boa tarde. As cidades brasileiras foram desenhadas para o recorte demográfico anterior. Era uma pirâmide, se olhava o mapa, era uma pirâmide mesmo. Hoje a gente tem uma população que está envelhecendo muito rapidamente, a mais alta taxa de envelhecimento do mundo. Não tem exemplo no mundo disso. E as nossas cidades continuam sendo administradas, construídas, reformadas, adaptadas, pensando no recorte demográfico anterior. Nós temos 20 anos para replanejar, repensar e reconstruir nossas cidades todas. Muito obrigada, Fábio. Bom, é isso, o evento vai ficar aqui na Expo Center Norte. Ana. Obrigada, Marcela. Aldo? A fatura do cartão de crédito consome, em média, 1/3 do orçamento das famílias. O parcelamento das compras nas famosas suaves prestações e os juros altos contribuem para essa realidade que ajuda a endividar os brasileiros. Os juros são altíssimos e sobem apesar da queda na taxa básica, a Selic. Os juros no cartão de crédito somaram 333,9% ao ano em fevereiro de 2018. E apesar disso, é a forma de crédito preferida dos brasileiros. Ou seja, a principal causa do endividamento para 76% das famílias, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Uma outra pesquisa do Guia Bolso, um aplicativo de finanças pessoais, aponta que o cartão de crédito compromete, em média, quase 34% do orçamento familiar. E que o que mais vem discriminado na fatura são os gastos com lazer. O levantamento considera lazer as compras de roupas, utensílios, jogos online e transporte por aplicativo. Para um dos coordenadores da pesquisa, o gasto excessivo com lazer é um dos motivos do endividamento. Você já está quase comprometendo todo o que você gastaria em lazer no seu cartão de crédito. Fora isso, você normalmente ainda gasta em débito, você ainda tem o risco de eventualmente não pagar a fatura do cartão de crédito. Você pode estar se comprometendo mais do que você deveria. O cartão ganhou preferência do consumidor quando substituiu o cheque pré-datado. Dividir o cartão de crédito em um monte de parcelas sem juros, ele é uma cópia do cheque pré-datado. Só que ele acaba sendo mais prático, né? Você está com ele em todo lugar, ele aceita em todos os lugares. Essa facilidade de parcelar com juros altos é um problemão para o consumidor. Soma-se a isso a concentração bancária. Hoje, apenas 4 bancos atendem 8 de cada 10 operações de crédito, segundo dados do Banco Central. Você acaba tendo, eventualmente, produtos um pouco piores do que você poderia se fosse um mercado com alta competitividade. Se o mercado de crédito não é o ideal, o jeito é controlar os gastos para não cair na bola de neve dos juros abusivos. Não, eu tenho, mas não uso muito porque o juro é muito alto. Eu evito usar justamente porque no fim do mês é uma fatura meio grande, né? Eu nem tenho cartão de crédito. Neste dia do livro infantil, vamos folhear o projeto Passarinho Contou, que circula pelas periferias com histórias e música. Pois é, os artistas que são voluntários, né, levam o mundo literário numa Kombi e encantam pais e filhos. As crianças vão chegando meio tímidas, mas curiosas. Aos poucos, os contadores de histórias espalham cores e livros pela praça. A música agrupa a turma e a magia começa. As crianças acompanham a encenação das histórias dos livros quase sem piscar. Até o celular fica desligado. Ela vai estar te ensinando mais, o celular não ensina tantas coisas. O livro tem bastante histórias, eu amo o livro. O projeto O Passarinho Contou leva 1.200 títulos de histórias infantis dentro de uma velha Kombi, comprada e mantida pelo sonho desses jovens educadores da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo.
A maioria dos livros foi doada e o trabalho deles é voluntário. A gente está precisando de mais afeto em forma de leitura, de que as pessoas consigam, através da leitura, reconhecer seus lugares, não se conformar com eles e lutar pelas coisas que elas acreditam, né? E aí o projeto tem também esse interesse. É uma oportunidade assim, até das mães assim, que não tiveram muito contato com os livros, dos filhos poderem conhecer um novo mundo assim, através da leitura e até da imaginação. A primeira viagem de um indivíduo é com o livro. É a primeira. Com essa Kombi, eles já levaram leitura, cultura e afeto para mais de 5.000 crianças, não só aqui em Guarulhos, mas também em São Paulo e até no interior do estado. E eles querem ir mais longe. Só que a lataria e, principalmente, o motor da Kombi estão precisando muito de reparos. O Passarinho Contou tem uma página no Facebook para quem quiser acompanhar as suas andanças. E também, é claro, né, para quem puder ajudar nas despesas. E ela roda o Brasil inteiro, pode rodar, inclusive a gente pensa em ir para fora do Brasil, viajar para Chile, Argentina. Se ela ficar do jeito que a gente imagina, pode dar a volta ao mundo. O que você vai levar para casa disso tudo? Alegria, felicidade. Ler é muito legal. Rio de Janeiro teve recorde no roubo de carros em março, primeiro mês inteiramente sob intervenção federal na área de segurança pública. Outros tipos de crime tiveram estabilidade. A única redução significativa foi no número de mortes causadas pela polícia. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio, o número de roubos de carros aumentou 6% no estado em relação a março do ano passado. Foram 5.300 roubos, maior número mensal desde 1991. Com relação ao roubo de cargas, o mês de março registrou 917 casos, 60 a menos do que em janeiro deste ano. O Instituto não fez comparação com o ano passado. Já o número de mortes violentas, que soma os índices de homicídios, latrocínios, resistência à ação policial, entre outros, caiu 1%. Dentro desse grupo, o índice de homicídio subiu 1% e o de mortes por resistência à polícia caiu 11,4%. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, vira réu no Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva e tentativa de obstrução de justiça. Os ministros da primeira turma do STF aceitaram por ampla maioria as denúncias da Procuradoria-Geral da República contra o ex-candidato tucano à presidência. A abertura do processo por corrupção passiva contra Aécio Neves foi admitida por unanimidade pelos 5 ministros da primeira turma: Marco Aurélio Mello, relator do caso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. Nos dias de hoje, ninguém sai por aí transportando pela estrada mochilas e malas de dinheiro, a menos que haja alguma coisa errada na operação. E parece que de fato havia. Já a acusação de obstrução de justiça foi aceita por 4 dos 5 ministros. O ministro Alexandre de Moraes votou contra. Essa sequência de ligações e movimentações do senador Aécio Neves deixa clara a sua intenção de interferir na distribuição de inquérito de seu interesse. Ou seja, há o ditado, né, que de boas ou más intenções o inferno está cheio. Mas aqui a própria acusação fala em intenção. Aécio Neves foi denunciado em junho do ano passado com base nas delações da JBS pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O tucano foi acusado de pedir e receber R$2 milhões em propina ao empresário Joesley Batista, dono da JBS, em troca de favores políticos. A conversa foi gravada pelo empresário em março do ano passado e registra o acerto para a entrega do dinheiro. Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Nessas imagens gravadas pela Polícia Federal, Fred, primo e assessor de Aécio, recebe uma das 4 parcelas de R$500 mil em dinheiro, entregues pelo executivo Ricardo Saldi, da JBS.
Após a denúncia de Janot e da divulgação das imagens, Aécio Neves chegou a ser afastado do mandato pelo ministro do STF, Edson Fachin. Mas a medida foi rejeitada pelo plenário do Senado. Aécio Neves alega que o dinheiro da JBS era um empréstimo para pagar advogados e não propina. Ele disse que recebeu com tranquilidade a decisão da primeira turma. E agora eu terei a oportunidade que eu não tive até aqui, de provar de forma clara e definitiva a absoluta correção dos meus atos. Eu estou sendo processado agora por ter aceito um empréstimo de um empresário, portanto, recursos privados de origem lícita para pagar os meus advogados. Não houve dinheiro público envolvido, ninguém foi lesado nessa operação. Também se tornaram réus por corrupção passiva no mesmo processo a irmã de Aécio, Andréia Neves, o primo Frederico Pacheco de Medeiros, o Fred, e Menderson Souza Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, do MDB de Minas Gerais. Aécio Neves é alvo de outras 8 investigações no Supremo Tribunal Federal. Com a aceitação da primeira denúncia, começa agora uma nova fase de apurações, com produção de provas e coleta de depoimentos. Terminada esta etapa, haverá o julgamento, que não tem data marcada. Aécio Neves é o 6º senador a responder processo no STF. Antes dele se tornaram réus Valdir Raupp, do MDB de Roraima, Agripino Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, Romero Jucá, do MDB de Roraima, Fernando Collor de Mello, do PTC de Alagoas e Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. E na fila para se tornarem réus, ainda há outros 10 senadores investigados em inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Meio-dia 16, na noite da última terça-feira, o Santos afastou o coordenador. Na verdade, o afastamento foi ontem, mas por conta das denúncias na última terça-feira. O coordenador das equipes de base, após acusações de abuso sexual. Ricardo Marco Crivelli, conhecido como Lica, não faz mais parte do quadro de funcionários do clube. Vamos ver essa história. No final da noite desta terça-feira, o Santos decidiu pelo afastamento do coordenador das categorias de base, Ricardo Marco Crivelli, conhecido como Lica. Na última sexta-feira, a vítima, hoje com 19 anos, registrou um boletim de ocorrência em que acusa o coordenador de abusar sexualmente dele quando tinha 11 anos e desejava uma vaga nas categorias de base do clube. Aprovado em teste no Santos, o garoto ficou no time por cerca de 18 meses e quando passou para o Sub-13, alega que começou a rejeitar as propostas de Lica. Pouco depois foi dispensado. Crivelli é sócio do presidente José Carlos Pérez na Saga Talent Sports Marketing, empresa de gerenciamento de carreira de atletas profissionais. Em nota oficial, o Santos promete abrir investigação para apurar o caso, mas afirma que o acusado sempre teve uma conduta irrepreensível no clube e que vai aguardar pela apuração dos fatos. Nós tentamos contato com o celular de Lica, mas não houve resposta. Ontem teve o jogo 4 das finais da Superliga Masculina de Vôlei. Vamos ver. Embalado pela vitória sobre o Taubaté na última sexta-feira, o Cruzeiro bateu novamente os paulistas por 3-0 na noite de ontem. Forçando bastante o saque, o Taubaté abriu pequena vantagem no início do set. O Cruzeiro, que tentou deixar os anfitriões se distanciarem, cresceu durante o período. Virou o jogo e conquistou a vitória por 25-23. O segundo set começou muito equilibrado. Os times ficaram trocando pontos e seguiram colados no placar até a casa dos 10 pontos. Na reta final, Evandro foi decisivo e virou de novo o jogo para a Raposa, que venceu o set por 27-25. O equilíbrio que aconteceu no segundo set não existiu no terceiro. Logo no começo, o Cruzeiro abriu boa vantagem no placar. Enquanto os taubatianos cometiam erros, a equipe celeste não desperdiçava oportunidades. Final 25-20. A série está empatada em 2-2 e a decisão de quem avança a final ficou para sexta-feira, no jogo 5, no ginásio do Riacho, em Contagem, Minas Gerais. A seguir, o presidente norte-americano Donald Trump confirma reunião secreta entre o diretor da CIA e o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. E a NASA lança o Caçador de Planetas, o satélite da nova missão que vai varrer o espaço em busca de exoplanetas. A gente volta já. Começa hoje em Cuba a reunião da Assembleia Nacional que vai escolher os próximos integrantes do Conselho de Estado, entre eles o sucessor de Raul Castro na presidência da ilha.
A escolha do novo presidente cubano põe fim a 6 décadas dos irmãos Castro como chefes de Estado. O escolhido deve ser Miguel Díaz-Canel, atual primeiro vice-presidente do país. Aos 57 anos, Canel nasceu já em uma Cuba pós-revolução. Não usa fardas, mas desde jovem faz parte do Partido Comunista. Na prática, pouca coisa muda com a transferência de cargo. O atual presidente Raul Castro, de 86 anos, continua como chefe das Forças Armadas e presidente do Partido Comunista, que toma as decisões políticas na ilha. Raul está há 10 anos no poder, herdado do irmão Fidel Castro. Tem como legado um aceno à abertura política e comercial. Teve participação direta nas negociações de paz entre as Farc e o governo da Colômbia e uma reaproximação com os Estados Unidos, feita com o ex-presidente Barack Obama, mas desmontada por Donald Trump. Ao contrário do que informou ontem a rede estatal de TV da Síria, a visita dos representantes da Organização para a Proibição de Armas Químicas à cidade de Duma ainda não aconteceu. Hoje, o atraso teria sido por conta de um tiroteio na região. Os representantes da OPAC estão em Damasco, capital síria, desde o final de semana para investigar um suposto ataque químico em Duma no dia 7 desse mês, que deixou 40 mortos. Uma coalizão formada por Estados Unidos, França e Grã-Bretanha diz que o governo sírio é responsável pelo ataque. Sem consultar o Congresso norte-americano, como determina a Constituição do país em qualquer ato de guerra, o presidente Donald Trump lançou mísseis contra um alvo sírio no último sábado. O governo de Bashar al-Assad nega envolvimento e põe em dúvida o suposto ataque químico. O representante russo Vassily Nebenzia vetou uma resolução que pedia uma investigação independente do ataque. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou o encontro do diretor da CIA, indicado como próximo secretário de Estado do país, Mike Pompeo, com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Via Twitter, Trump escreveu que o encontro foi na semana passada. Disse que tudo transcorreu bem e que uma boa relação foi estabelecida, com detalhes do futuro encontro entre os dois mandatários sendo definidos agora. E completou: a desnuclearização será uma grande coisa para o mundo, mas também para a Coreia do Norte. Kim Jong-un e Donald Trump devem se encontrar em maio ou em junho em um local ainda a ser escolhido. Ontem, durante encontro com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, Trump disse que 5 lugares são estudados, sem dar mais detalhes. A aproximação entre Estados Unidos e Coreia do Norte aconteceu em março, quando representantes da Coreia do Sul entregaram uma carta de Kim Jong-un a Donald Trump, com um convite para a visita. E ontem a Confederação Brasileira de Futebol elegeu Rogério Caboclo como o novo presidente. Vamos ver. Candidato único na eleição, Caboclo será o 20º presidente da história da entidade. Escolhido por Marco Polo Del Nero, dirigente de 45 anos, recebeu 135 votos dos 141 possíveis. Ele vai comandar a entidade máxima do futebol entre abril de 2009 e abril de 2023. Todas as 27 federações votaram a favor dele. Dos 20 times da Série A, o Flamengo se absteve, o Atlético Paranaense não enviou representantes e André Sanches, do Corinthians, foi simples e claro no seu voto contra. Como ele falou no discurso, quem o apoiou terá todo o apoio, quem não apoiou, então acho que o Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense vão ter problemas. Caboclo, que já foi dirigente do São Paulo, acumula os cargos de chefe do comitê organizador local da Copa América de 2019, que será no Brasil, e da delegação da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Seu antecessor, Marco Polo Del Nero, teve a gestão marcada pelo caso FIFA, uma trama de corrupção que durou 24 anos e mais de 150 milhões de dólares em subornos, lavagem de dinheiro, fraude e enriquecimento ilícito. Seu vice-presidente na CBF, antecessor, José Maria Marim, foi preso na Suíça e está condenado nos Estados Unidos. Até o ano que vem, continua no comando da CBF o coronel Antônio Carlos Nunes. A Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, lança hoje o satélite TESS. A nave, conhecida como Caçadora de Planetas, deve sair da estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida, por volta das 7h50 da noite, horário aqui de Brasília. O lançamento estava previsto para essa segunda-feira, mas a SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, informou que ainda precisava fazer mais uma análise no controle de navegação e orientação antes do satélite ser enviado ao espaço. O TESS é lançado a bordo do foguete Falcon 9 da SpaceX. A missão do TESS é continuar o trabalho do satélite Kepler, que será retirado de atividade em breve.
O Kepler foi lançado há 9 anos e descobriu mais de 4.500 potenciais planetas. O TESS conseguirá rastrear uma área 4 vezes maior que o Kepler e procurar por planetas nas 200.000 estrelas mais próximas da Terra. A missão de pesquisa de exoplanetas vai explorar o universo por 2 anos. Os registros vão colaborar para que a NASA, em parceria com outros institutos e universidades, estudem se há vida fora da Terra. Jornal Cultura, primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre a vacina da gripe. Ótima tarde, nos vemos amanhã. Tchau. Tchau, até amanhã.